Boa noite a todos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja conosco. É com muita alegria que estamos hoje, nesta data onde comemoramos o nascimento de Jesus. É um privilégio estarmos todos aqui buscando esse contato com o nosso querido Mestre Jesus. Para darmos início aos estudos da noite, nosso irmão Celso vai fazer a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso. Em seguida, nossa irmã Beatriz fará a prece inicial. Depois temos a grata satisfação de recebermos aqui o nosso irmão Danilo, que vai trazer uma chuva de bênçãos para nós, de reflexões, para que juntos possamos trabalhar nessa nossa reforma íntima. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Vamos então dar início à nossa reunião com a leitura do livro O Pão Nosso. A leitura hoje é de número 3 do livro Pão Nosso e o título é O Arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso está em Lucas 9, verso 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço e colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza, constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Sendo assim, as lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdias que caíram sobre nós e que se foram, sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Boa noite a todos. Vou convidar os irmãos que elevemos nosso pensamento neste momento para que possamos seguir com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Bom, pessoal, muito boa noite. Deixa eu só colocar meu bichinho virtual aqui para dormir. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, assim como eu sou muito bem-vindo nesta casa. É sempre uma grande emoção chegar à União Fraternal e rever amigos encarnados, outros desencarnados, e estar aqui novamente, sempre uma grande alegria. Eu, subindo as escadas, eu me recordo a primeira vez que eu falei aqui no União Fraternal. A gente tinha um tutor, né, que era o seu Djalma. E o seu Djalma, se eu não me engano, numa reunião de terça-feira também, ele me chamou, né, eu estava aqui em cima, ele pediu que eu descesse com ele, colocou as mãos nas minhas costas e falou: Danilo, a pessoa que falaria hoje, ela não vem. E estas são as questões, e você tem 10 minutos. E foi a primeira vez que eu falei aqui no União Fraternal, mas daquele jeito fraterno, carinhoso que só o seu Djalma tinha. E aí, quando a gente reconhece a nossa pequenez e reconhece junto de nós os benfeitores espirituais, a gente vê o quão grande é a espiritualidade junto de nós, porque mesmo diante as nossas dificuldades, eles estão sempre conosco. Então, que roguemos ao Mestre Jesus, o Mestre de nossas vidas, que nos ampare e nos guarde ainda esta noite, para que mesmo em meio às nossas imperfeições possa fluir a mensagem límpida do seu Evangelho através da doutrina espírita. Gente, não tem como nós estarmos numa casa espírita no dia 25 de dezembro e não falar a respeito de Natal. Porém, a abordagem que nós vamos tomar a respeito do Natal, ela visa que a gente passe das nossas comemorações, passe dos nossos consensos a respeito do cristianismo e da vida do Cristo na Terra, para que a gente caminhe um pouco mais. Quando nós buscamos entender o cristianismo, nós vamos enxergar que na Terra
com cerca de 7 bilhões de pessoas, apenas 2 bilhões e 300 milhões de pessoas são cristãos. Não são católicos, são cristãos. Ou seja, 2/3 do planeta sequer consideram o Cristo como nós o consideramos. E aí nos remete buscar na doutrina espírita a resposta a respeito do que será feito destas pessoas. Será que somente aqueles que reconhecem o Cristo terão direito ao reino dos céus? Será que somente aqueles que comemoram no dia 25 o seu nascimento é que terão direito aos planos da espiritualidade que nós consideramos mundos perfeitos, para outras religiões, o céu? E aí nós vamos enxergar lá na questão 621, quando se pergunta onde está escrita a lei de Deus, e a espiritualidade nos responde que está escrita na consciência, que o Cristo e Deus transcendem tudo o que nós consideramos como humano. As datas comemorativas, como é o dia 25 para nós cristãos, é uma simbologia criada por nós mesmos que não desmerece o fato do Cristo. Assim como se nós buscarmos lá no livro dos Espíritos, quando se fala a respeito do dia de finados, e se pergunta, olha, no dia de finados, tem alguma coisa mais especial em relação à lembrança dos mortos que qualquer outro dia? E os Espíritos dizem que não. Porque nós nos conectamos aos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, pelo pensamento. E eles estarão aqui ou acolá, de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa conexão mental, e isso não desmerece a data, né? Em relação a finados, eu sempre, até em tom de brincadeira, eu falo, graças a Deus tem, porque senão tinha morto que nunca ia ser lembrado. Então, nós precisamos ainda desses institutos humanos, assim como é a própria religião. E a religião, carinhosamente, eu chamo que é um clube social, que nós criamos. Então, alguns se congregam na doutrina espírita, no centro espírita, outros na igreja católica, outros na igreja evangélica, nos templos budistas e assim por diante. Mas é uma necessidade nossa de nos agregarmos como pessoas semelhantes, de pensamentos semelhantes, e possamos trocar ideias, pensamentos, um auxiliando o outro, para que nós cresçamos como seres espirituais. E poucas são as pessoas, ou seja, 1/3 da Terra, vê o Cristo como nós vemos. E infinitamente menor é a população que enxerga o Cristo como a doutrina espírita. O Brasil é a nação mais espírita do mundo. 97% das instituições espíritas do planeta estão no Brasil. 47% em Minas Gerais. Então, nós somos uma nação espírita, que buscamos, através do conhecimento que a doutrina espírita, nascida na França através de Allan Kardec, que migrou para o Brasil
ainda quando Kardec estava vivo, né, nós tivemos o primeiro centro espírita em 1868, na Bahia, e nós iniciamos esse processo de espiritualização do Brasil, trazendo e cultivando a doutrina espírita aqui. Porém, nós devemos buscar, chamando atenção para esses últimos dias do ano, quando a gente começa a fazer as nossas reflexões, como foi o nosso ano, os nossos comportamentos, tudo aquilo que nós temos de oportunidades para um próximo ano que vem por aí. Aí a gente começa a fazer promessa, que vai emagrecer, parar de fumar, e aí é nesse momento que a gente começa a buscar a transcendência desses significados que a doutrina espírita, que o cristianismo tem para cada um de nós. Pois se nós buscarmos nas figuras conhecidas da doutrina espírita, para nos situarmos melhor, se nós buscarmos na figura do Chico, na figura de um Divaldo, a gente percebe uma transcendência, ou seja, ultrapassa os limites do que nós chamamos de religião. Eles não estão presos a uma religião, que no caso é a espírita. Eles transcendem tudo isso. São a expressão mais pura do que nós conhecemos por caridade. De fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, e isso não tem divisas. Isso faz com que ultrapasse esses limites. E aí independe do título que se dá. Qualquer pessoa que faça o que fez um Chico Xavier, o que faz um Divaldo, não importa o título que se dê, porque isso é muito maior. E aí é o que a gente vai buscar. Por que tudo isso? Porque não é uma religião que vai salvar o mundo. Não é uma crença que vai fazer com que o mundo cresça espiritualmente. E aí nós vamos ver a chegada do Cristo, pouco mais de 2000 anos do nosso tempo. E antes disso? Antes disso não tinha nem Cristo, né? Antes disso não tinha Natal. E aí? Como que era o mundo, né? As pessoas viviam perdidas, batendo cabeça por aí? Não. A mensagem crística, ela sempre esteve presente no planeta Terra. Porque aí a bênção da doutrina espírita nos explicando como. Porque o espírito é o bicho complicado, é o bicho difícil, porque ele quer explicação para tudo. E aí explica, ele não entende, aí lança outro livro, ele lê, aí vem outro livro, vai ter o clube do livro, aí tem a biblioteca, e a gente vai indo atrás, para que a gente tente fazer que a razão toque os nossos corações. E isso é mágico, porque aí a gente vai entender, fala, poxa, mas se antes do Cristo não tinha cristianismo, como é que viviam as pessoas? O que elas buscavam? Então, tudo que elas faziam era errado? Então, estava todo mundo errado até o Cristo chegar na Terra e tentar pôr ordem na coisa? Aí não faz sentido. A nossa razão fala, poxa, por que não veio antes, então? Né? A gente começa a racionalizar as questões que a gente não compreende. Mas por que não veio antes? Por que ele deixou isso tudo bagunçado desse jeito até aquela época? E aí a gente vê que não tinha bagunça. Porque, segundo o livro A Caminho da Luz, o Cristo pertence, né, ali ao planejamento do planeta Terra muito antes do planeta Terra ter sido criado. Explicam os espíritos que, quando se pensava na criação do planeta, o Cristo já era responsável pelo nosso orbe.
Por isso que, na doutrina espírita, conhece muito o Cristo como governador espiritual do planeta Terra. Porque ele é responsável por esse projeto. É a trabalheira, né? A gente começa a pensar no Cristo e puxa, esse trabalho. Aí, ele está responsável por isso desde o começo. Então, aqueles primeiros ensaios de moralização do planeta tinha o Cristo por trás. Só que, mais uma vez, o Cristo é um espírito de ordem pura. Ele não está preocupado com os créditos. Ele não está preocupado se as pessoas vão citar o nome dele, se vão falar, se vão orar para ele. Ele não se preocupa com isso. Ele é alheio a tudo isso. O que ele quer é o nosso bem. Então, quando a gente pega Sócrates, muito antes de Cristo, a doutrina socrática é muito semelhante ao que o Cristo trouxe muitos anos depois. Se nós buscarmos lá na antiguidade os códigos de Forri, lá no Oriente, a gente vai enxergar ali a doutrina crística. O pensamento de amor ao próximo, de respeito ao outro, de buscar para o outro aquilo que nós queremos. E aí nós vamos perceber que ninguém estava à deriva. Que em tempo algum, por mais que busque se teorizar de tempos em tempos a respeito do abandono da terra pelo Cristo, da terra ter sido deixada de lado, fala-se muito a respeito da Idade Média, nunca, em momento algum, em hora nenhuma, nós fomos relegados ao abandono. Nós sempre tivemos a espiritualidade, de tempos em tempos, enviando à terra seres comprometidos em resgatar a essência do que nós conhecemos por cristianismo, embora não com esse nome. De tempos em tempos vem à terra seres encarnados com a missão de trazer a essência pura da doutrina do Cristo. Vem resgatar. Por isso a nossa preocupação de que, mas o Evangelho, isso dá um seminário, né? Mas o Evangelho, dessas múltiplas traduções, os termos, as mudanças, as épocas, fizeram com que as palavras se modificassem e o sentido já não é mais o mesmo. É uma preocupação secundária da nossa parte. É um tipo de... o mundo atual, ele é muito cheio disso. Eu lembro que, hoje eu estava lembrando, né, que há 12 anos eu estive aqui na União Fraternal falando a respeito disso, do quanto a gente se perde no meio do caminho, porque surgem teorias que nos encantam e a gente vai. Né? Eu lembro que nessa época falava-se muito a respeito de que o Cristo não tinha morrido na cruz. Que o Cristo, depois de todo aquele episódio, ele sumiu, deu no pé com Maria de Madalena e teve filhos e morreu com 101 anos. Tem livro falando disso, né? Eu falei, gente, para que isso? O que isso vai mudar na nossa vida? Qual é a importância do Cristo para a humanidade? A sua lição. O seu legado de moral, tudo aquilo que ele deixou de ensinamento, essas questões que são secundárias, mas mudaram o sentido das palavras, e aí a gente vai ficar buscando o sentido das palavras para o resto da vida na Terra e perde um tempo precioso. Outros vão sair e falar, não, agora eu quero achar os descendentes do Cristo, aí fica pesquisando aquilo e passa a existência preocupado com coisas secundárias.
Então, hoje em dia, tem até um termo para falar a esse respeito, que é problematizar, criar um verbo, né? Eu problematizo tudo que eu vejo. Se está verde, está errado porque está verde, se está azul, está errado porque está azul, e a gente fica problematizando todas as coisas. E o mundo está cheio disso. Em todas as doutrinas. Todas as doutrinas. Porque há um movimento contrário, e isso é natural. Há um movimento contrário à espiritualização do homem. Porque nós aprendemos através da doutrina espírita que a partir do momento em que nós buscamos nos elevar acima das coisas da terra e comecemos a pensar a respeito do nosso ser espiritual, que é aquilo que sobrevive a tudo, e que a matéria é apenas um artifício para nos ajudar ou nos atrapalhar, mas o que vai ficar é a essência espiritual. Nós, como seres espirituais, nós que vamos passar por tudo isso e vamos seguir, quando nós buscamos esse movimento de pensar a respeito da vida, de espíritos, nós começamos a elevar o nosso padrão vibratório. Elevando o nosso padrão vibratório, nós saímos da sintonia daqueles seres espirituais que não querem que nós cresçamos espiritualmente, não porque eles querem o nosso mal somente. Nem todo espírito quer o nosso mal. Ele quer que a gente permaneça nesse, eu brinco, no The Walking Dead da vida real. Eu sigo ali pela Rua Assis. Todo mundo é de Poços aqui ou não? Todo mundo é de Poços. Então, você vai na Rua Assis ali, você pode fechar o olho, você vai indo. E você vai. É perigoso pisar no calcanhar de alguém, mas a gente segue. Então, o que muitos desses espíritos querem é que nós permaneçamos nessa, como diz o mineiro, nessa toadinha. A gente vai nessa toadinha. Não preocupa com as coisas, não, que Natal é festa, comida e alegria, presentes. A gente vai levando essa vida desse jeito, e aí, se nós voltarmos aqui 1 ano atrás, quando eu estive aqui, a gente falava a respeito de consciência, de nós termos a consciência de como a gente vive. E ter a consciência de como a gente vive faz com que a gente eleve o padrão vibratório. E elevando o padrão vibratório, saímos da sintonia. Isso, numa pessoa, 2, numa coletividade, vai fazendo com que esse nível vibratório vá aumentando em grupo. E isso vai tomando a psicosfera daquele ambiente. Aí aqueles espíritos que querem atuar mais incisivamente vão perdendo acesso, vão perdendo os seus instrumentos. Porque nós nos valemos nós nos servimos de instrumentos. Eles usam de nós. Saindo da sintonia, perdeu o acesso. E aí entra naquele ciclo virtuoso. Aí aqueles espíritos de ordem mais inferior, que naturalmente reencarnariam na Terra, começam a perder acesso à reencarnação da Terra. E aí é aquele processo que a gente tanto teme, de o planeta seguir e a gente ficar. Por isso que a gente acelera o passo e fala, não, quero pelo menos acompanhar o planeta Terra. Já pensou chegar e falar, já não dá mais. O planeta Terra seguiu, a população, que na verdade o planeta Terra ele não evolui por si só. Tudo evolui no universo. Mas o que faz o planeta mudar, seja lá de provas e expiações para a regeneração que a gente tanto espera, somos nós. Então não adianta esperar. Não é de esperar o planeta vai virar de regeneração.
se nós não nos tornarmos espíritos aptos a habitar um planeta de regeneração, ele não vai ser de regeneração. E aí, se a gente ficar insistindo nisso, vai chegar o momento de falar, agora a Terra é um planeta de regeneração, porque a maioria dos seus habitantes buscaram elevar os seus pensamentos, elevar o seu padrão vibratório. E você, Danilo, você não fez sua lição de casa. Você está sendo convidado a deixar o planeta. E aí, num processo reencarnatório, a gente acaba não tendo essa possibilidade. Então, esse movimento de trabalhar a cada um de nós espiritualmente, embora seja uma tarefa individual, ela vai se repetindo. Por isso que nós nos congregamos. Por isso que nós participamos dos cursos da casa, por isso que a gente vem à reunião pública, por isso que nós vamos aos eventos, porque nós nunca sabemos, isso eu trago para a minha vida, nós nunca sabemos quando a gente vai ouvir aquilo que vai mudar a nossa vida. Nós nunca sabemos. Nós nunca imaginamos o dia que nós vamos ouvir aquela palavra que vai falar assim, vai ser a nossa estrada de Damasco. Que a gente vai cair do cavalo ali e falar, meu Deus, é agora. E que a gente vai tomar as rédeas da nossa vida e vai tomar um rumo diferente. Então, por isso que a gente busca, por isso que a gente lê, por isso que a gente insiste, por isso que a gente se esforça. Vamos vencer? Nem sempre. Mas o importante é o esforço de cada um. É não desistir de se esforçar, de empreender os melhores esforços para que a gente cresça, que a gente tome cuidado com as armadilhas que nós encontramos no caminho e nos despista do objetivo real. Tem gente que não se julga apto a trabalhar na doutrina espírita porque fala, não tenho tempo, eu trabalho demais, eu vou uma vez por semana na casa espírita. Gente, é suficiente para o trabalho. Afinal de contas, não é aqui na casa a casa espírita é erraticidade na Terra, né? É aquele momento, erraticidade, a gente morre, vai para um lugar que é um transitório entre uma encarnação e outra. A casa espírita, ela faz esse trabalho, não é a casa espírita, o ambiente religioso faz esse trabalho. Porque aqui a gente está entre irmãos. Aqui a gente está sereno, aqui a gente está manso, fala macio, né? Aqui a gente quer uma belezinha, né? Se filmar, né, fala, não é possível, são as mesmas pessoas. Então, nós mesmos nos surpreenderíamos, né? Fala, não pode ser. E esse é o papel da religião na vida do homem, na vida do ser humano, é fazer esse momento de respirar, de subir à tona, deixa eu tomar ar aqui. E aí a gente sai daqui e vai para o dia a dia, ou seja, a gente reencarna. A gente sai ali, desce as escadas reencarnados. Esse momento, essa hora que nós tiramos, seja ela uma vez na semana ou mais, é aquele momento que a gente vem, respira, volta para o dia a dia, vai, se atropela, bate o dedão, faz as coisas, volta, fala, poxa, errei, acertei. A gente volta para o dia a dia e vai fazendo esse exercício. Esse é o papel da casa. Lá fora é a oficina. O dia a dia do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso ambiente social,
ali é a nossa ferramenta de trabalho. É nesses momentos que a maioria do nosso tempo é que nós vamos exercitar na prática aquilo que nós buscamos dentro da religiosidade, seja na leitura, nos cursos, nas reuniões públicas. É lá fora que nós vamos nos esforçar para sermos o que nós devemos ser. Seres melhorados. E sempre entendendo que somos seres falíveis, sim. Mas a gente não pode escorar nisso. Ah, não, eu sou falível. Aí a gente erra. E sempre fala, não, é porque eu sou falível. Sou imperfeito. Esse é um grande problema. Porque a gente tem que reconhecer, poxa, errei. Mas vou me esforçar para não errar de novo. Vou reconhecer a minha imperfeição com todo coração, com todo carinho. Mas vou me esforçar todos os dias da minha existência a ser melhor. Todos os dias eu me esforço para ser melhor um pouquinho. Esse é o nosso exercício. Poxa, eu não suporto gente desse tipo. Cuidado com esses posicionamentos irredutíveis. Fala, mas por quê? O problema está nela ou está em mim? Ah, mas me irrita. Fala, não, mas ninguém tem o poder de te irritar. Você se irrita. Ninguém tem o poder de tirar a nossa paciência. Nós deixamos que a nossa paciência se vá por um acontecimento desse. Então, esse trabalho a gente precisa fazer. É um trabalho de autopsicologia, né? de olhar para dentro todos os dias. Todos os dias. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Recomendação de Santo Agostinho. Fazer lá o exame de consciência. Como foi meu dia? Principalmente aquele dia que a gente julga que, hoje deu tudo errado. Por quê? Deu tudo errado, eu aprendi com o que foi de errado, né? Eu perdi a paciência. Por que eu perdi a paciência? Eu não poderia ter tolerado um pouco mais, eu não poderia ter evitado aquela palavra mais ácida que desencadeou todo aquele processo. E cuidado para que a gente não entre no campo da justificativa. Ah, mas também eu não podia deixar. E a gente começa a querer justificar por que eu fui grosseiro aquela hora. Não, porque eu não podia deixar, porque senão daqui a pouco passa por cima, daqui a pouco está montado no meu pescoço. E aí a gente começa a alimentar a nossa imperfeição. Ah, não, eu sou imperfeito. E uma coisa que eu sempre falo, e assim, eu falo, mas que fique claro que eu sempre falo para mim, tá? Antes de qualquer coisa, né, isso tudo é para mim. Qualquer estudo espírita a gente faz para a gente mesmo. Existe na doutrina espírita alguns artifícios que são, assim, paralisantes, que é livre-arbítrio e a próxima. Eu tenho um problema, eu falo, não, isso eu não vou resolver agora, não, isso vai ficar para a próxima. E a gente deixa para a próxima. A gente tem uma encarnação valorosíssima, somos espíritas, temos tudo para melhorar, e aí, às vezes, é difícil. A gente fala, não, isso eu não consigo vencer, senão isso vai ficar para a próxima. E livre-arbítrio. Livre-arbítrio é outro perigo, né? A gente faz as coisas, aí alguém vem e critica, ou a gente mesmo, vai falar, mas eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio me permite. Permite mesmo. Nós não somos joguetes na mão da divindade que vai nos controlando, fala, agora faça isso, agora faça aquilo. Não. Você acha que esse é o caminho? Siga.
E principalmente nesses momentos a gente não observa os sinais. O seu Honório, né, que era o presidente da União Espírita Mineira, o seu Honório sempre falava. Às vezes, o seu Honório, assim, com todo o carinho e respeito que eu tenho por ele, mas eu tinha ódio de falar com o seu Honório. Porque o seu Honório, assim, é um ser iluminadíssimo, né? Aí você chegava com aqueles problemas cabeludos, né? Aí chegava e falava assim, Honório do céu, eu estou com uma situação assim, assim, assado. Aí ele ouvia, dava aquele olhar assim, vamos orar, vamos pedir orientação e Deus vai encaminhar. Muito obrigado, seu Honório. E aí, às vezes, a gente ficava confuso, ligava de novo, então, seu Honório, aquele problema persiste. Ele falou, aí, assim, algumas vezes ele me disse literalmente, Danilo, fique atento aos sinais. Só, tá? Só. Mas, assim, o ensinamento dele foi, assim, mágico, porque realmente é aquele tipo de coisa assim, quando é para ser, a coisa vai, flui. Quando não é para ser, a gente às vezes fica insistindo, e a gente ignora os sinais. E o senhor Honório falava disso, de nós observarmos o que está ao nosso redor. Por que determinada coisa não flui como a gente quer? Primeiro que nós não sabemos o que é o melhor. Na nossa petulância de seres humanos, muitas vezes estudados pelas escolas humanas, nos faculta a petulância de nos acharmos donos da razão e queremos confrontar tudo pela nossa razão e falar, não, o melhor é isso. E às vezes não é. Ele falou, mas deu tudo errado. Eu falei, não deu tudo errado. Quando dá tudo errado, a gente pode sempre pensar, olha, foi o melhor. Foi o melhor. Pode não ter dado conforme nós gostaríamos que fosse. Mas aí é o movimento de nós enxergarmos a vida, enxergarmos o movimento da vida de espíritos como algo superior à vida material. Enxergarmos a vida que tudo que nós passamos, de pequeno ao absurdo, tem a proposta pedagógica exata das nossas necessidades. E que a gente tenha a coragem, o discernimento para que a gente entenda, absorva a lição. Porque quando não absorvemos a lição, o mundo vai girar, 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 e nós vamos nos ver na mesma situação, outra vez. E a gente às vezes vai até se perguntar, mas de novo? O que aconteceu, né? Alguma coisa não fluiu conforme tinha que ter fluído. Às vezes veio a lição, a gente não aprendeu, ficou renitente naquilo, não, eu estou certo. E a espiritualidade não fica insistindo, fica malhando em ferro frio, como diz por aí, né? Passa. Aí nós vamos ter outras vivências, outros acontecimentos, quando vê, outra vez. Para ver se a gente agora está preparado. E aí cabe a cada um de nós olharmos para isso. E aí, me dirigindo ao final, sabendo, né, da disposição de vocês de, em pleno dia 25, estarem aqui conosco, e nos dias que antecedem o final do ano, que a gente fica nessas reflexões, que compreenda o tamanho da responsabilidade que é falar num período desse, porque a gente está naquele momento de absorção, de realmente pensar. Para muitos, o ano de 2018 foi fantástico. Para outros, foi uma tragédia.
observando humanamente. E aí aqueles que tiveram um bom ano vão querer que 2019 seja tão bom quanto. Aqueles que passaram por dificuldades em 2018 vai querer se livrar daquilo, vai querer realmente que 2018 fique no passado e que 2019 traga novos ares. Que seja, no mínimo, o início da redenção. Mas esse início ou conclusão dessa redenção, dessa liberdade de se livrar desses problemas, dessas dificuldades, cabe muito a nós e a nossa disposição de compreendermos a dinâmica da vida como uma escola. Se nós olharmos aqui para esse lado aqui, a gente vê que a gente tem carteiras, né? E é o retrato da casa espírita, é esse, é da escola. Nós estamos aqui para aprender. A doutrina espírita tem essa característica de não enfiar nada a goela abaixo. Fala, Danilo, olha, eu não concordei com nada do que você falou. Ok. Ninguém é obrigado. Danilo, olha, eu não entendo esse negócio de reencarnação da doutrina espírita. Não tem problema. Vai reencarnar do mesmo jeito, mas não tem problema, você acreditar. Né? Vai com o tempo absorvendo. Por que a reencarnação tem lógica? Porque a vida depois da morte tem lógica. E é para isso que nós somos espíritas. Porque é uma doutrina que nos permite buscar respostas sem preconceitos. Não, você questiona demais. Não, questione. Deus deu inteligência para a gente, para que a gente use. Então, questione-se. Coloque tudo sob o crivo da razão. Busque respostas, porque assim nós crescemos com convicção. E aí a frase de Kardec, de que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente, em qualquer época da humanidade, ela faz todo sentido. E isso é a doutrina espírita. Então, gente, nesse dia 25, que é o dia eleito pelos cristãos como o dia do nascimento do Cristo, apesar de ter muitas controvérsias a esse respeito, e que não importam. Você pode colocar, foi em abril, foi em maio, foi em janeiro, foi em dezembro, não importa. O que importa é a mensagem do nascimento do Cristo, desde o momento da sua chegada. Tudo a respeito do Cristo é maior do que a gente possa ler e possa estudar. A própria chegada no Cristo, na noite do seu nascimento, na manjedoura, num coxo, já traz a grande mensagem de que o maior de todos trazia em si o espectro da humildade. E aí que nós tenhamos sempre a coragem de pedir sim, que nós ainda temos essa necessidade, que a gente tenha o reconhecimento da graça de estarmos encarnados, de termos sido criados por Deus, por estarmos encarnados e termos a oportunidade de aprendermos. E principalmente que agradeçamos todos os dias por tudo. Desde a maior alegria até a maior tristeza. Compreendendo sempre que Deus tem a medida exata das nossas necessidades.
que é nesse espírito de gratidão que nós elevamos os nossos pensamentos e dizemos: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante ao majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que no teu reino voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do meiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que socorre, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o seu nome sequer podem pronunciar, os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Muito obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a Deus, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que aram o solo, que elaboram as leis, e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas por dores de muitas vidas, e pelos pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés da renúncia, que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os teus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, o palácio, a tapera, a casa de miséria. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou um teto amigo para me abrigar, ou outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, sozinho e chorando, sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque me deste a vida jovial, alegre, por seu amor favorecida. Muito obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque nos socorre com todo o seu amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigos. Sempre uma honra, um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus.
Gostaria de agradecer de coração nosso irmão Danilo por estas reflexões, palavras tão doces que vêm de encontro aos nossos corações. Que Deus te abençoe. E agora gostaríamos de convidar a nossa irmã Cristiane para fazer a prece final para nós, por gentileza. Queridos irmãos desta casa, continuemos com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas. Com a paz que vibra nos nossos corações, proporcionada pelo ambiente desta noite, queremos humildemente entregar-te o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência, para podermos servi-lo com tranquilidade, com devotamento e, acima de tudo, Pai amado, com muita gratidão. Gratidão pela vida maravilhosa que temos, gratidão pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos pais, pela doutrina espírita e por esta casa tão amada que nos recebe com uma acolhida tão fraternal. Mestre Jesus, derrama sobre nós as suas bênçãos, ilumina as nossas consciências, eleva os nossos pensamentos, para que, unidos em amor, em pensamento e vontade, possamos seguir as tuas orientações, os teus desígnios celestes aqui na terra. Pai amado, orienta aqueles nossos irmãos que vivem caídos pelo caminho, aqueles irmãos nossos que às vezes não reconhecemos de pronto, mas que sofrem muito mais do que nós. Que a tua mão amiga chegue até cada um deles, caído nos vícios, nas drogas, doentes do corpo, da alma, caídos pela falta de amor, de amigos, de esperança. Que as bênçãos que aqui recebemos, eles possam receber da mesma forma. E com essa gratidão ímpar nas nossas vidas, queremos te entregar o ano por vindouro, para que abençoe as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos afazeres. Que possamos escolher sempre aquilo que for o melhor para nós. Que seja sempre feita a vossa vontade e não a nossa. Pai amado, queridos amigos espirituais aqui presentes, a nossa eterna gratidão por tudo que temos recebido. Que o teu amor ilumine o nosso caminhar. Que das nossas mãos, das nossas bocas, saiam luz, paz e amor, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Bom, gente, estamos chegando ao término da reunião. Gostaríamos de dizer que na próxima semana, terça-feira, teremos a nossa reunião pública, todos estão convidados. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um. Reiteramos o nosso Feliz Natal, muita luz, muita paz para cada um de nós. No final tem a água fluidificada, assim que forem saindo, todos estão convidados. E antes de deixarmos o centro
levando conosco essas energias para compartilharmos com os nossos amigos e familiares, por que não nos abraçarmos, entregando a cada um do nosso lado a nossa melhor energia, a nossa melhor vibração, e dizer Feliz Natal. Vamos lá?